na área de saúde, que é Covid, que vem preocupando muito, e o Pierre vai entrar aqui agora, direto da redação. Eu estava levantando uns números aí, Pierre, como a gente fica preocupado. Curitiba, por exemplo, em uma semana, 2.000 casos foram identificados. Algumas cidades recomendando a volta da máscara, que é muito importante, né? A utilização do álcool, que não deveria nunca ter parado. A gente aqui na televisão usa direto, por exemplo, na minha casa eu uso, eu sei que na tua, porque a gente tem que se cuidar. Só que, infelizmente, a falta, muitas vezes, de consciência das pessoas acaba prejudicando e, de repente, abre uma brecha para essa porcaria voltar. Guarapuava já veio a recomendação. É tudo como era antes. Primeiro a recomendação pela máscara e daqui a pouco é um decreto, né, Pierre? A gente tem que tomar muito cuidado. Boa tarde. Oi, Tony, tudo bem? Um grande abraço a você, boa tarde a todos que acompanham o Voz do Litoral desta quinta-feira. Como você disse, é uma soma de fatores, né? Todo o cuidado que a população adotou durante o ápice da pandemia, infelizmente, foi deixado de lado, pelo menos por boa parte da população, nos últimos meses. Isso, aliado com o surgimento de uma nova variante do coronavírus, que desenvolve a Covid-19 no ser humano, isso faz com que muitas pessoas contraiam a doença nesse período que a gente já deveria ter eliminado de uma vez por todas a situação pandêmica no planeta, né? Infelizmente, quando a gente começa a se acostumar de novo com uma situação onde a pandemia já não é tão assustadora, voltam a surgir casos da doença que assustou o planeta inteiro e que dizimou parte da população mundial. Vale reforçar, inclusive, que alguns cuidados eles seguem válidos, como, por exemplo, higienizar sempre as mãos. Isso aqui nem deveria ser citado em nenhum programa de televisão, porque isso faz parte da higiene pessoal de todo mundo, então deveria ser o normal, não em nenhum momento você levar algum tipo de alimento à boca, mão à boca, sem lavar as mãos. Então é muito importante higienizar bem as mãos e também utilizar álcool a todo instante, principalmente álcool em gel ou, no caso do álcool 70%, né, que é o álcool que de fato é efetivo contra o coronavírus. E até por causa desse ressurgimento da doença, tem crescido o número de casos, tá? O pessoal de casa vai acompanhar agora uma tela para poder explicar direitinho a situação da pandemia nos últimos 15 dias. Aqui vale reforçar, né? O pessoal de casa vai ter acesso aí a 3 dados. Eu já vou explicar aqui, inclusive a partir do momento que a tela apareceu, eu já vou explicar aqui. Tem a aba dos novos casos, tem de óbitos e tem de casos ativos. Essa parte de casos ativos, então, significa os casos agora, atuais. É possível que a pessoa, como no caso de Guaraqueçaba, ali menos 8 casos significa, então, que 8 pessoas morreram em Guaraqueçaba? Não, significa que 8 pessoas que estavam com a doença ativa no período de 15 dias anterior ao prazo, ao período de 1º de novembro a dia 16 de novembro, então já não estão mais com a doença. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, em Antonina, são 4 novos casos e 4 casos ativos. Na cidade de Guaraqueçaba, nenhum novo caso, nenhum caso ativo também, na verdade, menos 8, né? Porque é aquilo que eu falei, período anterior, 15 dias antes dessa numeração aí, desse acúmulo do mês de novembro, então tinham 8 casos ativos, agora não tem caso ativo na cidade, então menos 8 casos ativos. Em Guaratuba, 31 novos casos, sendo que nesse momento 32 cidades do município estão com a doença na cidade e Matinhos são 14 casos novos e 4 casos ativos no município de Morretes. Menos 3 casos ativos, porque não tivemos casos novos por lá. Na cidade de Paranaguá, 30 novos casos. Nesse período aí, todo mundo já se recuperou da doença, então não acontece nesse momento o contágio dessas pessoas que positivaram para a Covid-19. 10 novos casos em Pontal do Paraná, 10 casos ativos, e em Curitiba, 930 novos casos de Covid-19, sendo que 199 pessoas são consideradas ainda com a doença na cidade de Curitiba. E por lá tivemos, então, um óbito em decorrência de complicações relacionadas à Covid-19. No litoral, nenhum óbito. E aí vale reforçar também o seguinte, além desses casos que contabilizamos, muitas pessoas não estão mais procurando médico quando apresentam sintomas graves, sintomas da Covid-19. Então, muitos casos subnotificados, ou seja, pessoas que estão com sintomas, mas não vão ao médico e não fazem o exame da Covid-19. Então, de fato, a doença começa a assustar de novo. São números que parecem os números do início da pandemia, são números que assustam naquele primeiro impacto, mas
que a população precise, então, tomar os devidos cuidados para não contrair a doença e, principalmente, para não desenvolver sintomas graves e, assim, acabar tendo complicações relacionadas à Covid-19. E sabe por que o cenário hoje não é muito pior? Graças à ciência, graças à vacinação. Inclusive, por falar em vacinação, né, temos aí o cenário onde, aqui no litoral do estado inteiro, mas no litoral paranaense, quem tem 18 anos ou mais pode tomar a segunda dose de reforço contra a Covid-19. Daqui a pouco, aqui no Voz do Litoral, vai ter uma entrada ao vivo do Diogo falando sobre esse assunto, mas é importante que a população procure o local de vacinação e tome o medicamento. Eu volto com você no estúdio, Tony. Olha, Pierre, você falando e eu vendo aqui as telas e tal, me dá um arrepio, porque eu achei que isso aí já estava tudo superado e agora eu gosto muito de assistir jornais o dia inteiro, quando eu posso, fico assistindo, e todos os canais de televisão voltam a falar, voltam a ter um destaque sobre a Covid. Isso é terrível, né? Porque é complicado por vários fatores. E você que gosta de falar de economia, que é um estudioso, a gente sabe que se voltar com força, o estrago vai ser grande. Por quê? Porque muitos empresários, muitos comerciantes se ferraram, se quebraram na época da pandemia. Muitos estão se recuperando agora. Então, se voltar a protocolos, restaurantes, bares, lojas, mercados e um monte... Olha, eu não sei se dessa vez o nosso empresariado, os nossos comerciantes vão suportar, porque ainda não foi superado todo o estrago econômico causado pela pandemia. Só que aí você tem que entender o seguinte, tem muita gente que não tem responsabilidade. A vacina está aí, e tem muita gente que não tomou nenhuma dose, eu falo quase todo dia isso no programa, Pierre, e tem muita gente que não completou o quadro. Tomou uma, não vou mais. Tomou duas, não vou mais. Isso aí complica, né? Não é só a pessoa, porque você falou em casos ativos, são pessoas que, em potencial, são transmissores do vírus. Então, é uma responsabilidade de todo mundo sempre. Eu disse até ontem para a Diana, falei, pelo menos a nossa parte a gente está fazendo. Pedindo, exigindo, quase que implorando aqui para as pessoas receberem a vacina, que hoje em dia está tranquilo para tomar, né, Pierre? Tony, infelizmente, muitas pessoas não se preocupam nem consigo e nem com o próximo, né? Infelizmente, esse é o cenário de egoísmo de muitas pessoas, porque basta você ir, em questão de 5, 10 minutos, você toma um medicamento e aí você fica, de fato, imune contra sintomas graves da Covid-19. E pode até frear esse avanço da doença. Então, é muito importante que todo mundo faça a sua parte. Você citou aí de várias pessoas sequer terem completado o esquema vacinal. Muitas pessoas não tomaram a segunda dose. Muitas pessoas foram lá, receberam a primeira dose e não foram em busca da segunda, não foram em busca da dose de reforço. E agora estamos convocando a população para tomar a segunda dose de reforço. Então, é importante que todo mundo tenha essa preocupação. Você também falou sobre economia, Tony. Esse é um ponto muito importante, porque no início da pandemia, quando alguns protocolos foram adotados, a população se preocupou com razão no que diz respeito da economia. E eu costumo dizer, você está preocupado com a economia? Tome a vacina, se previna. Ajude a passar por esse momento importante, por esse momento delicado. É necessário que todo mundo faça a sua parte, porque é assim que vamos vencer a pandemia da Covid-19. E vale reforçar também, você citou muito bem, infelizmente, os estragos causados por esses protocolos que foram necessários na sua época, eles ainda são sentidos na economia do país. Estamos em um período onde o avanço, o desenvolvimento do Brasil, economicamente falando, ele não consegue ainda ser parecido com 2019, 2018, quando eu falo de país, né? Várias empresas até já superaram balanços anteriores. O país ainda sofre muito, a economia do país ainda sofre muito. Então, é muito importante que todo mundo tome o medicamento. A ciência trabalhou para desenvolver essa vacina, é um medicamento eficaz e eu tenho certeza que quem toma a vacina se previne contra sintomas graves da Covid-19 e assim ajuda de várias formas. Eu costumo dizer que a melhor maneira hoje em dia de dizer eu te amo para o próximo é tomando a vacina e conscientizando essa pessoa de também tomar a vacina, porque é assim que vai prevenir sintomas graves da doença. Ok. Obrigado, Pierre. Importante aí a tua colocação. Lembrando, por que Covid-19? Porque ela começou em 2019. E aí, quase que 6 meses depois, começou o desemprego. E tem gente que até hoje, faz 4 anos, que já não conseguiu mais voltar para o mercado de trabalho. Tem que pensar em tudo.
quando você não quer tomar a vacina, ou que você tomou uma dose ou duas. Falando em vacina,